Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu espero que você esteja também, assim como eu, sendo muito abençoado com essa nossa imersão no livro de Marcos, que você possa seguir mergulhando e cavando e encontrando, absorvendo riquezas profundas da palavra de Deus para a tua vida, que vai produzir em nós fundamento. Então, vamos aqui hoje para o capítulo 3. É, se eu, o meu título para esse capítulo é uma mudança de estágio para o avanço do Evangelho do Reino, né? Uma mudança de estágio para o avanço do Evangelho do Reino. Ou seja, Jesus aqui nesse capítulo você vê que ele dá um passo além com vistas a o anúncio mais claro do evangelho do reino de Deus. Ele nesse capítulo ele dá prosseguimento, né, ali daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso quando ele chama os seus discípulos e começa a prepará-los para os enviar, né? Para mim, isso, inclusive, é um ponto central nesse capítulo. Agora, vamos ali voltar para o começo, aonde acontece aquela cura daquele homem da mão ressequida. Se você prestar atenção, quando a gente faz uma leitura assim, né, superficial, a gente vai pensar que a tônica daquele momento, da cura daquele homem, a grande questão dos homens ali, dos fariseus, dos escribas com Jesus, tinha a ver com o sábado, que já era uma discussão que já vinha lá de trás. Mas na verdade, irmãos, não era, a questão deles não era o sábado. E eu vou te explicar por que que não era o sábado. Na verdade, existia muitos fariseus que eles tinham um entendimento acerca dessa questão do sábado, que em relação à vida, por exemplo, à saúde de alguém, era um consenso entre muitos de que não haveria problema de se fazer o bem para com a vida de uma pessoa no sábado, se isso implicasse, por exemplo, salvar a vida dessa pessoa. Se a pessoa estivesse muito doente e ela precisasse de um atendimento médico, por exemplo, eles questionavam muito a questão do médico, se o remédio que ia dar para ele daria para esperar o outro dia. Mas se não tivesse jeito, eles não tinham problema com isso no dia do sábado. E vou além. Se fosse uma obra sobrenatural, por exemplo, alguém num sábado fosse curado, eles vissem claramente que Deus tivesse curado alguém num sábado, eles nem questionariam isso, meus irmãos, nem questionariam, eles aceitariam isso de bom grado, porque eles viam que seria uma ação do próprio Deus que está acima da lei. Então, a tônica da discussão aqui não era a questão do sábado, mas a gente vai perceber que o problema daqueles fariseus era uma oposição pessoal contra Jesus em não recebê-lo como Deus, como o Messias. Esse é o grande problema. Eles viram ali, né, de fato, e depois que Jesus cura aquele homem, fica pior. Porque a gente vai ver que esses escribas e fariseus, e aí você vê que diz que alguns herodianos, quem eram esses herodianos? Eram judeus, a maioria dos judeus era contra o governo, porque era oprimida, não esperava inclusive o Messias que os libertasse da opressão, né, do governo, né, de Herodes e tal, mas havia alguns judeus que eram simpatizantes e associados ao governo de Herodes. Por isso que ele fala que alguns herodianos
se associaram com os escribas e fariseus a fim de perseguir Jesus e já com vistas a matá-lo. Então, o problema deles ali, fica claro, é não reconhecer Jesus como Deus, porque o único ali capaz de fazer um milagre daquela natureza era Deus. E Jesus, mais uma vez, com toda a autoridade, se revela como Deus, e eles o rejeitam. E você vê que tem uma coisa, irmãos, que mexe com Jesus. Você pode reparar que em alguns momentos você vai ver, não só em Marcos, mas nos outros evangelhos, que, que deixa Jesus indignado. E eu acho que isso serve de lição para nós. Se tem algo que deixa Jesus indignado, é uma coisa chamada dureza de coração. Diz que Jesus ficou indignado com a dureza de coração. Então, qual foi a saída de Jesus para com os religiosos? Jesus poderia, irmãos, Jesus poderia, aquele homem da mão ressequida, ele possivelmente estaria ali em outros dias, na quinta, na quarta, na sexta, na segunda. Por que Jesus não esperou um dia antes ou foi um dia depois, mas ele foi justamente no sábado? Porque Jesus ele entendia e queria revelar e dar oportunidade também para aqueles religiosos de que eles recebessem essa revelação de quem é Deus. Mas eles o rejeitaram. E Jesus vê ali que a saída dele seria se retirar. Então, logo em seguida, diz que Jesus se retira. Só que aí Jesus encontra uma outra questão, que já não mais os religiosos, mas aí ele encontra quem? As multidões que não davam sossego para ele. E Jesus, cheio de amor, de compaixão, ele vai lá e cura, expulsa demônios, tal, e a gente sabe do que ele faz para com as multidões. Mas aqui vem essa mudança de chave no ministério de Jesus. Por quê? Porque Jesus também olha para as multidões e percebe que o que elas queriam não era ouvir as suas palavras, elas estavam interessadas naquilo que ele podia fazer por elas, na cura, né? no que ele tinha para oferecer para elas. Né? Não havia muito interesse em ouvir o que Jesus tinha para dizer. E Jesus ali, me parece que ele percebe que ele não tinha conseguido até então proclamar, anunciar o evangelho do reino. E aí Jesus agora diz que ele toma uma atitude, ele passa a noite orando e ele separa os 12 para estar com ele e para os enviar. Esse, para mim, é o versículo central desse capítulo, Marcos 3,14, que Jesus chama, né? Ele separa os 12 para estar com ele e para os enviar. E é interessante que ele denomina os discípulos, esses que ele escolheu para estar com ele e os enviar, de apóstolos. Né? Qual é a diferença de apóstolos e de discípulos? Esse próprio texto vai nos ensinar qual é a proposta de cada uma dessas designações para esses irmãos ali que Jesus separa. Ele separa os 12 para estar com ele. Aí a gente vê uma conotação de discípulos, ou seja, a formação daqueles homens. Jesus ele decide chamar esses 12 para estar perto dele, para se relacionar com ele, para que ele possa de maneira privada, ali a gente vê um ministério privado de Jesus se iniciando, um ministério mais restrito com esses discípulos, para que ele produza, para que ele conceda a eles formação, né? E instrução acerca do reino de Deus. Então Jesus separa os dois para estar com ele. E nesse contexto de estar com ele, ele vai formar esses discípulos. E o envio fala dos apóstolos, porque Jesus pega uma palavra que já era do contexto, que é a palavra apóstolo, e, e coloca essa condição sobre os discípulos. Ele os vê como apóstolos, porque o que era um apóstolo? Quando as pessoas ouviam esse nome apóstolo,
eles já sabiam que era alguém, um mensageiro enviado, ou seja, alguém que foi enviado com uma mensagem. Então, a gente vê essas duas designações ali para os discípulos. Aqueles que seriam formados, preparados, instruídos e enviados, né? Apóstolo é enviado. Então, a gente aqui, para mim, isso é muito central, porque ali Jesus já nos deixa o modelo que nós temos que seguir, de preparar discípulos para os enviar também, para cumprir com a missão de Jesus, que ele vai dar lá na frente de forma mais clara. Mas aqui ele começa a fazer. Enfim, em seguida, o que, que a gente vai ver que acontece? Jesus estava muito focado, irmãos, ele estava muito focado, muito definido, muito decidido naquilo que ele iria fazer. Ele tinha muita convicção, muita certeza do que ele precisava de fazer. E aí você vê que a família de Jesus, irmãos, diz que ela caminha, ela anda uma distância de 50 quilômetros até chegar a Jesus. Por quê? Porque eles ouviram tudo o que estava acontecendo, eles ficaram sabendo que já estava se formando ali uma conspiração, né, contra Jesus, inclusive herodianos já estavam tramando contra Jesus e eles ficaram muito preocupados com Jesus, seus familiares. E aí o que que eles decidem fazer? Não, nós precisamos ir até Jesus para buscá-lo, porque a gente está preocupado, porque eu acho que ele está excedendo e eu acho que não está muito bem da cabeça, ele está meio assim atrapalhado as ideias, porque já está causando lá, então nós vamos lá e vamos trazê-lo de volta. Por quê? Porque nós vamos protegê-lo dos perigos que já o espreitam em toda essa situação, né? E ali a família vai, né, e tenta Jesus. Nesse interim, alguns começam a dizer que Jesus estava ali, né, fazendo, expulsando demônio por Beelzebul, e Jesus, né, ali explica, ele falou, mas como é que Satanás vai estar dividido com Satanás? Se ele estiver dividido com ele mesmo, ele não vai subsistir, né? Se uma casa estiver dividida, ela não subsiste. Se um reino estiver dividido, ele não vai subsistir. E Jesus ele termina esse contexto falando de uma coisa muito séria. Por quê? Porque a gravidade do que aquelas pessoas estavam fazendo era ah, atribuir a Satanás, ao demônio, uma obra do Espírito Santo. E Jesus vai chamar isso de blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Ou seja, alguém que atribui ao diabo uma obra que é de Deus, e não só em relação à cura, não só em relação à cura. A gente vai ver que lá na frente Jesus vai dizer assim, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, o Espírito Santo, ele revela Cristo ao homem. E aqui, através da vida e obra de Jesus, o Espírito está dando testemunho de que ele é Deus, através da sua vida e da sua obra. Mas aquelas pessoas estavam atribuindo aquelas obras de Jesus ao diabo. E Jesus vai dizer: olha, isso é uma coisa muito grave e não tem perdão, porque você está negando, você está rejeitando um testemunho que o Espírito Santo está dando aos homens. Então, quer dizer, não tem jeito e não tem o que fazer. Então, só para a gente explicar esse ponto. E no final do capítulo, o que, que acontece? A família chega e tenta ali dissuadir Jesus, né? E parece que Jesus é meio bruto com a família, né? Parece que ele é meio pesado ali com a família, mas não é isso.
Na verdade, eu lembro daquele momento em que Pedro chega para Jesus e fala assim: Não, mestre, eu não vou deixar você ser entregue, eu vou pular na frente, eu vou te proteger, eu vou impedir você de, de fazer, de passar por esse sofrimento. E Jesus, com Pedro, ele é até mais enfático, mais firme e mais duro na sua palavra, porque ele olha para Pedro e fala assim: arreda Satanás, porque você cogita das coisas dos homens. Ou seja, Jesus, ele não dá espaço, ele não dá espaço para nada, nem ninguém, ainda que sejam seus próprios familiares, sangue do seu sangue como homem, para ninguém que venha tirá-lo do seu propósito. E aí Jesus, ele olha para os seus familiares e fala assim: meu pai, minha mãe, meus irmãos, é todo aquele que faz a vontade do meu pai. Ou seja, não é uma rejeição à família, mas Jesus, ele simplesmente não aceita ser tirado, porque o objetivo deles era levá-lo de volta, né? Inclusive fala dissuadi-lo, né, a voltar e se esconder. Jesus não aceita qualquer coisa que o tire do seu propósito, do seu alvo, né? E, além disso, ele exalta o seu propósito, ele coloca o seu alvo num patamar mais elevado, que é o cumprimento de toda a vontade do Pai. Jesus veio cumprir a vontade do Pai, ele estava convicto de que o alvo dele era fazer a vontade do Pai. E glórias a Deus porque ele foi fiel até o fim, meus irmãos. Isso é maravilhoso demais. E isso produzia em Jesus uma consciência tão grande que nada o abalava. Por isso que ele tinha tanta convicção, ele não tinha medo, ele não tinha insegurança, não tinha nada. Por quê? Porque Jesus dizia assim, ó, lá em João 8 ele vai falar: aquele que me enviou, ele não me deixa só, está sempre comigo. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então eu quero encerrar deixando para você esse ensino, irmãos, de que quando nós estamos alinhados com a vontade do Pai, agradados, firmados em agradá-lo, nada nos demove, né? Que os nossos olhos abram para essa firmeza de propósito no coração de Jesus, né? Então, só fechando aqui, Jesus, ele dá aqui um novo passo. Ele tentou com os religiosos, com as multidões, e agora ele vai focar na formação dos discípulos. E aí a gente vai ver daqui para frente que Jesus começa de fato a anunciar o reino de Deus. Então, fique na paz de Jesus e até a próxima.